Boa noite para você que está entrando aí agora pelo Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá bom? Ao nosso mais um bate-papo, mais um estudo, compartilhar da palavra. Convido você a que já está entrando aí a compartilhar com todos os seus amigos, todos aqueles que você deseja, né, que esteja participando conosco dessa live nessa quarta-feira. Como bem sabemos, é um momento muito especial onde nós temos essa liberdade de estar transmitindo da palavra, tá bom? Já tem alguém aí online? Vamos lá, vamos chamar mais alguém aqui. Vamos ligar aqui também o YouTube, né? Olha, falta aí 2 minutinhos para darmos início à nossa live. Cadê você aí, ó, pessoal que sempre acompanha toda quarta-feira e não perde nenhuma quarta-feira, né? Cadê aí, ó, o Márcio, a Sara, a Thaís, que também não está perdendo. Quem mais? Isso também, quem não está perdendo aí é a Janaína, quem também não está perdendo deixa eu ver aqui na minha colinha. Isso, a pastora Selma também não está perdendo. Então, olha, chama aí todos aqueles que você tem lembrado aí. Manda um convite, manda um oi aí. A Natália também, que não tá perdendo. Rodrigo, seja bem-vindo aí também, Rodrigo, tá bom? A Elaine, seja bem-vinda. Nossa, quanta gente já, né? Então, vai compartilhando o maior número de pessoas possível, tá bom? E vamos transmitir essa palavra. Hoje aí dando continuidade a um tema que foi pedido pela Sara lá de Alagoas, né, Sara? Então, atendendo ao seu pedido, começamos semana passada e hoje pretendo terminar. Tá bom? Vamos ver como que vai ficar aqui. Vamos lá, vamos lá. Entrando aqui agora pelo YouTube. YouTube tá demorando para entrar, hein? Vai começar de novo, né? Travar. Sabe, durante a semana eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que têm ouvido e que têm compartilhado, inclusive, esse momento nosso e têm falado comigo no particular o quanto tem sido edificante, o quanto tem somado, né, no seu dia a dia, conhecer um pouco mais da palavra e de uma forma mais liberal, onde você tem a liberdade de estar perguntando aquilo que você tem as suas dúvidas e eu, na medida do possível, como sou falha, ser humano também, estarei respondendo para você, tá? Todas as suas perguntas aí. Já falando aqui, né? Acredito que em breve ela estará conosco. Faz muita falta, viu? Missionária Helena, minha amiga, irmã aí em Cristo, faz muita falta e eu creio que logo, logo ela estará aqui de volta, tá bom? E vamos lá então, vamos dar início. O YouTube não está entrando, então depois eu vou compartilhar essa live também no YouTube, tá? Se entrar, a gente vai vendo já conforme vai entrando aqui. Hoje eu não vou ficar muito parando aí para tentar resolver o YouTube. Vamos aqui no Instagram que está funcionando, depois transmito por lá também, ok? Vamos lá. Bom, dando início, então,
sobre os dons do Espírito Santo. Semana passada falamos sobre os frutos do Espírito Santo e esta semana eu quero falar com vocês sobre os dons. Frutos e dons são a mesma coisa? Não. Temos aqui, se você não sabe ainda o que é os frutos do Espírito Santo, eu convido você a assistir a live da semana passada, tá bom? E ali eu estarei explicando sobre os frutos do Espírito Santo. Hoje, conforme combinado, vamos estar falando sobre os dons e a explicação para nós está em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, que diz assim: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, como a própria palavra já está no plural, os dons. Sabemos que não é um dom. E aí muitas vezes nós ouvimos falar assim: eu tenho o dom do Espírito Santo. Tá, mas espera aí, qual é o dom do Espírito Santo que você tem? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença de Deus em nossa vida. O Espírito Santo é o Consolador, né? Lembrando, servimos um Deus que é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Salvador. Então, vemos aqui, eu tenho o dom do Espírito Santo. Tá, mas qual desses dons você tem? Pastor, eu posso ter todos os dons do Espírito Santo? Pode, tá? Inclusive, eu já conheci pessoas que tinha, né? Espero que continue aí nos caminhos do Senhor, que faz tempo que eu não tenho notícias dessa pessoa, mas que na época ali que eu caminhei por um tempo junto, tinha todos os dons do Espírito Santo. E é lindo da gente ver, de presenciar, né, um agir tão peculiar, tão assim exclusivo para cada um. Eu vejo aqui que quando o Senhor afirma que ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. Quem é esse Espírito? A presença de Deus conosco. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? A diversidade de serviços, mas o Espírito é o mesmo, porque cada dom ele é designado para um tipo de serviço, para uma função. Não é à toa. Eu tenho todos os dons. Eu tenho o dom da sabedoria. Eu tenho o dom do discernimento. Não é só para ter, mas existe
uma forma da gente aplicar esses dons, que é a favor da igreja, que é a favor da nossa vida própria, tá bom? Que é a favor sempre voltado ao reino, seja ela de forma pessoal conosco ou de forma comunitária como igreja, tá? Então, há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E diz aqui, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, tá? Então, há diversas formas de se manifestar, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Daí começa no versículo 7, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Aqui, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, o que justifica o que eu falei agora, que não é apenas ter por ter, mas existe um propósito, existe um porquê ter esses dons, não é à toa, né? Então, para um fim proveitoso. Verso 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Vamos parar aqui, nesse primeiro. Palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é o aconselhamento, se é que eu posso dizer assim. Sabe, quando a gente fala assim, eu vou conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é sábia. Ou seja, aquela pessoa, ela tem consciência daquilo que ela está falando. Aquilo que aquela pessoa fala realmente acontece, ou então ela sabe explicar, aquela pessoa sabe, vai conseguir me orientar. Então, a palavra da sabedoria é você saber usar as palavras na hora certa, do jeito correto. E muitas das vezes você não vai ter compreensão até mesmo do que você está falando. Mas você vai falar debaixo conduzido pelo Espírito Santo. E aí, então, o Espírito Santo fala em nós. E muitas vezes você depois vai ouvir alguém falar para você: nossa, aquele dia que você me aconselhou, aquele dia que você me explicou aquele texto, nossa, foi tão claro, foi tão fácil, foi tão gostoso de ouvir. E daí você fala: como que eu fiz isso? Né? E a explicação, ela é única, é o Espírito Santo. Como que eu consigo isso, pastora? A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá? E o nosso coração, ele está cheio de sabedoria? Muitas vezes não, muitas vezes o nosso coração está cheio de incertezas. Muitas vezes o nosso coração está cheio de dúvidas. Ou então, até mesmo cheio de falta de conhecimento. E de repente você começa a falar algo que você nunca pensou em falar. E aí o Senhor vem falando para você. Esse é o dom do Espírito Santo, da sabedoria. O Espírito Santo concedendo sabedoria, tá bom? Então você tem o dom da sabedoria. Se alguém chamar você hoje para pedir um conselho, você vai saber dar bons conselhos? Se alguém pedir para você explicar algo, você vai ter o dom da sabedoria para explicar esse algo, mesmo que você não sabe nada do assunto. Mas nós que temos o dom da sabedoria, nós falamos: Senhor, fala através da minha vida. E aí, com certeza, você vai aprender com você mesmo, se é que eu posso dizer assim. Porque depois você vai ver tudo aquilo que você vai falar e você vai pensar assim: nem eu sabia disso. Tá? Então, o primeiro dom da sabedoria. Ainda no versículo 8 diz: a outro, segundo o mesmo Espírito, o dom do conhecimento. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu falo, eu conheço o caminho de volta para minha casa, é uma coisa que você domina. É uma coisa que você fala: eu sei o caminho de volta para minha casa, eu conheço. Eu sei que se eu não for pela rua de cima, eu posso ir pela rua de baixo, pela rua da frente. Eu sei que se eu estiver em outra cidade e eu precisar retornar para minha casa,
eu vou conseguir chegar na minha casa. Eu conheço o caminho da minha casa. Ou então você pode falar assim: eu conheço o meu marido. Eu sei quando ele não está bem. Eu sei quando ele está mentindo. Você pode falar: eu conheço. Da mesma coisa os maridos falar das esposas: eu conheço a minha esposa. Eu sei quando ela não está bem. Ou então os filhos, né? Que ouve muito isso: eu conheço você, eu sei o que você está fazendo. Ou então os pais dizem assim: mas eu vou descobrir, não é? Eu conheço, eu sei que o seu olhar está demonstrando alguma coisa. Quem já ouviu isso? Né? Eu te conheço. Ou então você chega para uma amiga, um amigo e fala: o que você tem hoje? A pessoa fala assim: eu não tenho nada, tá tudo bem. E você fala: não tá não, eu te conheço. Você tá entendendo? O dom do conhecimento. Então, quando a gente conhece, a gente tem essa intimidade. Quando eu conheço a palavra do Senhor, a verdade, ela é revelada. Quando eu tenho esse conhecimento, né? A partir do momento que eu tô lendo aqui, olha, eu tô conhecendo, tô aprendendo, tô criando esse afeto. Afeto com quem, pastora? Com a palavra. Da mesma forma como nós conseguimos conhecer a pessoa através de afetos, né? Da convivência do dia a dia. Então, você pode falar para alguém hoje: eu te conheço? Ou nós temos aquela frase final: eu pensei que eu te conhecia e você me enganou. Ou então você pode falar: eu pensei que te conhecia no namoro, noivado, mas só agora no casamento que eu te conheço. Quantos nós já ouvimos isso? Como eu trabalho com casais também, quanto ouvi isso: pastora, se eu soubesse que ela era assim, eu nunca tinha me casado. Mas agora já é tarde demais continuar casado, né? Mas o que o Senhor vem dizendo: o conhecimento, ele não está em ver, não está em ouvir, mas o conhecimento está na convivência. Eu conheço, não só de ouvir falar, mas eu conheço de ter experiências contigo, diz a palavra, tá? Então, temos esse dom do conhecimento, conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos o Espírito Santo. E aí? Esse é o segundo dom. Terceiro, nós vamos ver aqui no versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé. No mesmo Espírito é dado a fé. Você pode falar assim: eu tenho fé. Eu já consegui tantas coisas. E daí você vai falar assim: mas como que eu consegui? Você fala: foi a fé. Mas como que você explica a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, tá? Então, por exemplo, eu tenho fé que eu vou... Vamos lá. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego novo. Tá bom. Você tem fé que você vai conseguir um emprego novo. Mas como que você já está vivendo esse emprego novo? Ah, pastor, estou esperando acontecer. Estou esperando, estou com fé. Mas a fé, ela é a certeza daquilo que os nossos olhos não estão vendo, que nossos ouvidos não estão ouvindo, mas é a certeza que eu tenho dentro de mim. E quem que está dentro de você? É o Espírito Santo. Então a certeza que eu tenho através do Espírito Santo que vai acontecer. Isso é fé, né? Então, o que eu tenho que fazer neste momento? O dom da fé é começar a agradecer sem antes ver. E muitas vezes nós queremos ver para começar a agradecer. E aí o Senhor fala para mim e para você: o que está levando a gente colocar a fé em ação, a fé em prática? O que está acontecendo com você, né? Então, a palavra do Senhor diz: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a esse monte: passa daqui para ali, e o monte vai se mover. Vemos monte com frequência? Ou melhor, não precisa nem ser com frequência. Você já viu algum monte se movendo?
Você já chegou diante de uma montanha e falou, olha, sai daí da minha frente que eu quero passar? Não. Por que o Senhor deu esse exemplo? Da mesma forma que é impossível uma montanha se mover através da palavra, é impossível. O Senhor está falando o impossível. Aonde está o impossível? Entra a fé. Dentro da nossa impossibilidade está a fé. Amém? Então, aquilo que é impossível para você, está a fé? Se está a fé, é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos que já aconteceu, que vai acontecer. Então comece a agradecer. Amém? Vamos lá, mais um. A outro, o mesmo Espírito, dons de curar. Esse é bem legal. Se é que eu posso dizer legal, né? É que assim, a gente tem uma intimidade com o Senhor que eu converso com Deus da mesma forma que eu tô aqui conversando com você, né? E até hoje, uma pessoa que trabalha comigo tava falou assim, toda hora você tá aí, parece que você tá conversando, mas não tem ninguém perto de você. Eu falei, não parece, mas eu tô, né? Então assim, não sou louca, né? Mas eu tô o tempo inteiro. Quando eu posso, né? Estou ali falando com Deus. Então, essa pessoa passou, já me observou, eu nem sabia que essa pessoa estava me observando, e falou, eu vejo você aí falando, oh meu Deus, faz tal coisa, oh meu Deus, glória a ti, né? Então, como se ele estivesse ali na minha frente, como se eu estivesse conversando com ele, e eu falei para essa pessoa, eu falei, não é como se eu tivesse, mas eu estou, né? Então, o que isso tem a ver com o dom de curar? O dom da fé e os dons do mesmo Espírito, o dom de curar. São aqueles momentos que nós estamos tão cheios do poder de Deus e cremos, vamos lá, colocamos a fé em ação e falo, Senhor, essa pessoa está com dor de cabeça, mas cura ela. Você orar assim, ó, Senhor, essa pessoa está com dor de cabeça, se for da tua vontade, cura ela. Ou, Senhor, se a pessoa está com dor de cabeça, se for possível, cura ela. Se a pessoa está com dor de cabeça, mas cura ela. Isso é o dom de curar? Isso não é o dom de curar. Isso é o dom da oração. Isso é nosso dever, orar, interceder. Mas o dom de curar é você olhar para aquela pessoa que está com dor de cabeça, você fala assim, vem cá, deixa eu fazer uma coisa para você. Você já tomou o remédio? Você já fez tudo que tinha que fazer? A pessoa fala para você, já, e não passa. É você ser ousado na fé. Então aí vem cá, colocar a mão na cabeça dessa pessoa e falar, seja curado em nome de Jesus agora. E não duvidar no seu coração. E aquela pessoa virar para você e falar assim, passou. E você dá um glória a Deus bem forte, sabe? É você chegar nesse ponto e impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a gente tem aqui a oportunidade. Aqueles que têm o dom da cura é impor as mãos e curar. Amém? E daí, esse dom da cura também entra o dom da ciência, tá? Então, esse dom da ciência é dado para os médicos, é dado para os profissionais. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós falamos assim, Deus vai me curar, né? E quantas vezes as pessoas morrem porque deixou de fazer aquilo que o médico estava pedindo. Isso está errado, porque Deus deu os dons da cura, Deus deu o dom da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Então, se Deus deu esse dom, Deus não deu esse dom apenas para pessoas que estão dentro da igreja.
mas também para pessoas que estão fora da igreja. Você está entendendo? Então, os médicos, eles têm esse dom de curar e vai dar conta um dia desses dons. Não é mesmo? Quantas e quantas vezes eu até brinco com a missionária Helena, falo assim, ó, você tem mãos que curam. Não é que eu brinco, eu falo sério, mas que faz tantos anos que eu falo isso pra ela, né? E de fato é verdade. Quantas e quantas vezes eu não estar bem, falo que eu posso falar de mim, né? Eu não estar bem e ela, sem eu falar o que era que estava doendo em mim, ela chegar e falar, vem cá, senta aqui. E daí ela colocar a mão bem no lugar da dor. Meu irmão, assusta, tá? Eu até hoje falo com ela isso às vezes. Falando, nossa, como que você vai direto no lugar da dor? Como que você sabia? Ela falou assim, eu não sabia. É Deus, é o Espírito Santo. Ela fala assim, Deus é meu amigo, né? Então, eu não tenho dúvidas que muitas vezes ali o remédio não daria conta, porque muitas vezes eu já havia tomado medicação e nada, e ela chegar, tocar e curar, né? Como também quantas e quantas vezes nós vamos nos médicos e ele receita aquele remédio e somos curados. Como tantas e outras vezes nós recebemos uma oração e depois da oração você não sente mais nada. A oração determinando a cura sobre a sua vida. Então, tome posse desse dom da cura na sua vida. Amém? No verso 10, a operação de milagres. Milagre. Milagre não é fé? E agora? A fé, ou melhor, para acontecer o milagre, eu tenho que ter fé. Nós não chegamos no milagre sem antes passar pela fé. Repara que tudo isso é um complementando o outro, cada um desses dons. Então, para acontecer o milagre, eu tenho que ter fé. O que é milagre? Aquilo que ninguém pode fazer. É diferente de eu falar assim, eu tenho fé que eu vou arrumar um novo emprego. Tenho fé. Isso pode acontecer. Mas para mim tá tão distante, tá tão difícil que eu tenho que colocar minha fé em ação, determinar, vai acontecer. Mas o milagre é você ver que algo que a medicina, que nem a pessoa mais sábia, ninguém desse mundo pode fazer. Então, o dom de milagre, tá? Então, um milagre que a gente pode contar aqui, que foi feito. E esse dom do milagre, confesso para você que ele tem se esfriado no meio da igreja. Se nós pegarmos os milagres na Bíblia, nós vamos ver lá em Êxodo, a abertura do Mar Vermelho. Quando Moisés toca no mar, por ordem de Deus, o mar se abre. Alguém pode fazer isso? Isso foi um milagre. Até mesmo porque esse mar veio fechando de trás para frente em vez de fechar tudo. E veio afogando exatamente onde estavam os inimigos. Mas Moisés sabia que se tocasse no mar, o mar ia se abrir. Ele não teve tempo para pensar, ele apenas obedeceu. Milagre, quando você escuta alguém falar assim, olha, essa mulher não podia ser mãe. Já tinha feito todos os tratamentos, já tinha desistido de carregar um filho nos braços, mas de repente ela engravidou. Ela é mãe hoje. O médico já havia desenganado, mas o milagre aconteceu. Quando aquela pessoa está desenganada pela medicina, falou assim, ó, leva para casa para morrer em casa. Quem quer ouvir isso? O médico falou, não tenho mais o que fazer, a medicina já foi aonde que tinha que ir, não tem mais. E aí, de repente, essa pessoa levanta, reage na vida, é curado. Isso foi um milagre, né? É um milagre.
é aquilo que ninguém pode fazer, mas nós temos que pedir o milagre. Então, Senhor, essa mulher tem um sonho de ser mãe, mas para os homens é impossível. Opera o milagre. Senhor, é impossível aquela pessoa que está desenganada pela medicina. Senhor, opera o milagre. Quem opera o milagre é Deus, mas quem pede o milagre somos nós. E para nós pedirmos o milagre, nós precisamos da fé. Amém? E para ter fé, nós precisamos do conhecimento da palavra. E para ter o conhecimento da palavra, nós precisamos da sabedoria. Percebe? Como um vai completando o outro. Bom, dons de curar. A outra, operação de milagres. A outra, profecia. Gente, isso está tão, me perdoe dizer, está tão banalizado no meio da igreja, no meio do cristianismo, e eu falo isso geral, porque eu sou pastora e eu sei do que eu estou falando. E eu peço a Deus que livre a igreja Betel, né, que é a qual pela misericórdia do Senhor eu tenho tomado conta, que livre de toda profecia errada, toda falsa profecia. E daí nós vemos o seguinte, a falsa profecia. O que é o dom da profecia? Muitas vezes nós ouvimos a pessoa falar assim, eu profetizo que vai mudar na sua vida. Tá. Eu profetizo que você vai casar. Cadê as solteiras aí? Profetizo que você vai casar. Eu profetizo que esse ano não vai passar sem você conseguir uma bênção material. Sei lá, uma casa, um carro, uma moto. Eu profetizo isso, que você vai conseguir. Aí eu pergunto para você, isso é profecia ou é fé? E aí? Profecia ou fé? Isso é fé. Eu tenho fé que até o final do ano você vai comprar sua casa. Eu tenho fé que até o final do ano você não vai estar mais solteiro. Eu tenho fé, eu profetizo. E essa palavra nós estamos brincando com ela. Mas aí nós vemos o que é profecia. A profecia, ela tem que ter uma base bíblica, tá? A profecia, se ela não está na Bíblia, se ela não tem aqui as origens bíblicas, ela não é uma profecia. E daí nós vemos falar aquela pessoa, eu fui na igreja e aquela pessoa profetizou sobre a minha vida. Mas profetizou o quê? O que ela profetizou tem base bíblica? Igreja, as profecias bíblicas, porque eu falo as profecias bíblicas, porque tem várias, inúmeras profecias aqui na Sagrada Escritura. A profecia bíblica, ela está se cumprindo. Ela está em toda a Bíblia, ela está se cumprindo. E quando nós falamos as profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando, de fato é isso que está acontecendo. Porque para quem estuda a palavra, vemos que aquilo que foi falado pelos profetas, que aquilo que foi falado pelos discípulos, aquilo que foi falado até mesmo por Jesus quando ele estava na terra, tudo isso hoje está se cumprindo. Então, nós temos aí a certeza que quem falou, falou com base na palavra e guiado pelo Espírito Santo e que tinha o dom da profecia. Não falou por falar, não usou o nome do Senhor em vão, não falou profecia em vão, para que ali ele ficasse bonito na história, com todo respeito, tá? Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou profeta de Deus, tá? Mas o profeta de Deus fala e se cumpre. Aquilo que você tem falado tem se cumprido? Ou então, a pessoa fala assim, eu sou profeta de Deus e Deus me mostra isso, isso e isso. E aí eu pergunto para você, todas essas visões, todas essas coisas que esse profeta veio dizendo para você era verdade? Tá? Já passei por vários momentos assim,
da pessoa falar, olha, eu tô vendo isso, isso, isso na sua vida e eu profetizo que hoje vai acabar. E eu olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu falo para você uma coisa, não tá acontecendo nada disso na minha vida. Então eu falo para você, qual o espírito que você está ouvindo? Porque quem falou com você agora não foi o Espírito Santo. E a pessoa fica toda desconcertada, mas eu vi, então vai acontecer. Falei, não, isso nunca aconteceu. Então, tá faltando muitas vezes a igreja se levantar e denunciar isso. A hora que você receber uma falsa profecia e que de fato não está acontecendo ou nunca aconteceu, não tenha vergonha de falar para esse que se diz profeta. É mentira. Não tenha vergonha de falar, isso não é verdade. Isso nunca aconteceu comigo. Eu não estou passando por isso. E muitas vezes nós nos calamos. E quando nós nos calamos, nós vamos dando a chance para que esses falsos profetas continuem a falar calúnias, continuem a falar, proferir mentiras e enganar os escolhidos do Senhor. Se possível, até os escolhidos. Você entendeu? Então aqui nós vemos o quê? Que o dom da profecia, ele é muito, muito mais sério do que eu posso, isso no meu ponto de vista, tá? Ele é muito, muito mais sério do que qualquer outro dom, porque a profecia, nós levamos o nome do Senhor. Nós estamos falando em o nome daquele que nos enviou. Então, cuidado. Você que acha que é profeta, você que tem profetizado na vida de todas as pessoas, use os dons certos. Muitas vezes não vai ser o dom da profecia, mas vai ter que ser o dom da fé que você vai ter que usar. Muitas vezes vai ser o dom da sabedoria e do conhecimento que você terá que usar. Amém? E que caia por terra todos os falsos profetas do meio da igreja, das igrejas no modo geral. Caia os falsos profetas que veio para enganar. Que se calem em nome de Jesus. Boa noite, Sarinha! Olha, eu ia chamar você daqui a pouco no particular, tá bom? Porque eu falei, cadê a Sara que pediu o estudo e não entrou ainda? Né, Sara? Então, acho que o pessoal esqueceu aí hoje, não é possível. Seja bem-vinda, Sara. Depois você vai ter que pegar o anterior aí que eu falei bastante coisa já, hein? Bom, vamos lá. Paramos no dom da profecia, né? O outro, discernimento de espíritos. Esse discernimento de espírito também eu acho bem importante em nosso meio. É chegar num ambiente, por exemplo, e você sentir assim, nossa, tem algo errado aqui. Nossa, aqui não tá bom não, né? E você falar, eu não tô sentindo nada. Né, irmã Helena, cadê você aí? Tô falando isso porque ela, graças a Deus, tem esses dons aqui. Também, minha irmã Helena. E isso é bom porque é a presença do Espírito Santo em nós. E quantas vezes de chegar em um ambiente e falar, eu não tô sentindo bem não. E a pessoa falar, eu não tô sentindo nada. Mas você ficar incomodada, porque você sente que tem algo errado. Sabemos que existem espíritos pairando no ar. Então esses espíritos são espíritos malignos, né, que vem trazendo essa opressão no meio do povo, né, como também existe o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e é aquele que nos traz o discernimento, que é um dos dons, que é os presentes de Deus, né? Então, o discernimento de espírito é o que vai fazer você nunca mais, escute isso, nunca mais ser enganado, né? Então você peça sempre, Senhor, me dê o dom do discernimento de espírito, para que eu compreenda, para que eu tenha discernimento, para que eu veja qual é o espírito que está falando comigo, qual é o espírito que está usando dessa pessoa para falar comigo, que eu não caia no engano. Discernimento de espírito. E daí a gente não pode, como que eu posso falar?
a gente não pode comparar o discernimento de espírito com o dom da revelação, por exemplo, tá? Então, o dom da revelação, que é o discernimento de espírito também, né? Então, muitas vezes o Senhor vai falar, vai mostrar, e muitas vezes aquilo que você está vendo não é para falar. Muitas vezes aquilo que você está vendo é apenas para você orar. Muitas vezes aquilo que você está sentindo ao chegar em algum lugar não é para você expor, mas é para você orar, é para você colocar a fé em ação, é para você determinar que esse espírito contrário saia em nome de Jesus. Não é para você ficar, ai, tá ruim aqui, ai, vambora, não tá legal aqui não, vambora. Não. Onde nós chegamos, nós somos portadores da luz, a luz que é Cristo. Então, onde nós chegamos, se tem um espírito contrário ao do Senhor, não é nós, não é o Espírito Santo que está em nós que nós vamos ter que dar meia volta, mas é os espíritos contrários que terão que sair. Mas daí, com o discernimento de espírito, eu vou discernir se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. E se não vem de Deus, quem é obrigado a sair é eles e não nós, tá? E também, quando nós temos o discernimento, às vezes o Senhor vai falar conosco, olha, aqui não é um lugar bom para você. Principalmente os cristãos que estão começando agora a caminhada com Cristo, ou então alguns cristãos que já estão há anos de caminhada com Cristo e deixou perder esse discernimento de espírito. Por exemplo, nós sabemos que todas as coisas nos convêm. Que todas as coisas são permitidas a nós, mas nem todas nos convêm, né? Então, eu posso frequentar uma balada onde vai rolar ali muita bebida, muita música indecente, onde vai rolar ali cigarros, drogas, onde vai rolar ali até mesmo prostituição. Eu posso frequentar esses lugares? Posso. Que absurdo é esse, pastora? Pode sim, pode. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Convém você estar num ambiente desse? Ah, mas pastor, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou ficar lá dançando essas músicas, eu vou lá apenas para curtir, para bater um papo. Aí eu falo para você, você teria coragem de ir na cadeia, aonde estão os piores presidiários, e chegar lá e falar assim, ó, vim aqui bater um papo com você hoje, e aí, como você tá? Quem teria essa coragem? Você chegar diante de uma pessoa que tem uma doença transmissível, né? E falar, ó, eu vim aqui bater um papo com você hoje, viu? Você pode? Pode. Mas o que vai acontecer? Com essa pessoa que está com doenças aí que pode ser transmitida, você corre um sério risco de ser contaminado. Ok? Se você chegar numa cadeia e ali com os piores presidiários, você chegar lá e falar assim, eu vim bater um papo com você, você pode sair de lá não muito bem, como você entrou. Ele pode tentar até algo contra você, né? Você pode sair de lá, talvez, em vez de você ir lá bater um papo, pegar uns conselhos errados. E aquilo ficar na sua vida. Ou seja, eu posso, pastora, eu posso frequentar lugares que não professam o nome de Jesus Cristo? Eu sei que ali é muita bagunça, muita desordem. Eu posso ir? Eu falo para você, pode sim. Mas qual é a diferença? O discernimento de espírito, que vem dizendo aqui a palavra. É eu discernir o que é bom para mim e o que não é. Então, ir em todos esses lugares é permitido? É.
Tudo é permitido, diz a palavra. Tudo é tudo. Mas nem tudo convém. Você pode beber, se prostituir, mentir, roubar, matar, você pode cometer adultério, você pode fazer qualquer outra coisa? Pode. Mas depois de tudo isso, eu ainda posso entrar no céu? Eu ouvi isso muito no começo da minha conversão. Posso fazer tudo isso? E depois? Eu posso entrar no céu se eu continuar nessas práticas? Sendo conhecedor da palavra? Sendo que a palavra do Senhor diz que no céu só entra aqueles que são puros de mãos e limpos de coração. Coração puro, né? E limpos de mãos. Então, no céu só entra esses. E quem tem um coração igual de criança. Daí deu ruim, né? Pois é. Nossas mãos estão limpas? Nosso coração está purificado ou ele está contaminado com algo? O nosso corpo, ele está limpo? Por que, pastora, o nosso corpo tem que estar limpo? Eu não estou falando da sujeira do dia a dia, que sai com água e sabão. Mas eu estou falando que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se ele é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar bem dele. Você já chegou em alguma igreja suja? Você foi na missa, você foi no culto, você foi numa reunião de oração, a igreja estava toda suja? Eu desconheço. E olha que eu ando por várias igrejas, ministrando a palavra. Mas você chegar e ver lá uma igreja suja, chão cheio de sujeira, de papel jogado, de barro, né? Você já chegou numa igreja assim? Já chegou numa igreja onde você vai sentar na cadeira ou no banco, você tem que primeiro passar o pano ali, dar uma limpada, que senão você vai sujar tudo a sua roupa? Ou então você nem encostar direito nas cadeiras, porque senão você vai se sujar e dá até gastura, né? Já chegou? Eu não. E olha que eu já fui até mesmo em igrejas em construção, em reforma. E até mesmo essas estava em ordem na hora da ministração, né? Então, quando eu estou como templo do Espírito Santo, eu tenho que estar limpo. Eu tenho que estar limpa, né? Então, se purifique. Se no céu vai entrar aqueles que são limpos de mão e puros de coração, então está na hora de nós termos esse discernimento de espírito e falar: eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. E ficar firme nisso. Amém? Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo aí, viu, Daniel? Ele diz: chiclete tá na área. Eu entendi. Pra quem não sabe, ele tá trabalhando comigo, né, Daniel? E eu tô fazendo treinamento com ele. Então, pensa numa pessoa que aonde você está, ele está atrás. E eu comecei a falar: você tá pior que o chiclete atrás de mim, Daniel. E daí eu falei que a gente tinha que fazer alguns trabalhos ainda hoje. Falei: hoje eu não posso, porque hoje eu tenho a live. Eu falei: então você entra na live. E não é que ele entrou mesmo? Seja bem-vindo, tá? Você, a esposa Nathalie, né? Sejam todos bem-vindos aí, tá bom? A gente fala assim, mas de uma forma carinhosa, né? Que é uma excelente pessoa. Sucesso aí, Daniel. Vamos lá, continuando? Então, discernimento de espírito. Há outro, variedade de línguas. Esse variedade de línguas, nossa, é também muito interessante, porque algumas pessoas, e até esses dias mesmo, uma pessoa perguntou para mim: essa variedade de línguas é as línguas em termos nações, né? Cada um fala uma língua e tudo mais. Também, tá? Mas essa variedade de línguas é também quando nós começamos a falar na língua dos anjos, né? Quem já presenciou alguém falar uma língua estranha? Tá lá em oração e começa a falar algo que você não está entendendo nada. Eu nem vou fazer aqui porque isso é muito sério, tá? Muitas vezes começa a imitar quem ora em línguas. Cuidado. Então,
A variedade de línguas é isso. É você falar na linguagem dos anjos, você profetizar na linguagem dos anjos. O que que acontece? Nós que falamos em línguas, eu posso falar isso porque também eu tenho esse dom, graças a Deus, por misericórdia do Pai. Quando nós falamos em línguas, nós não entendemos nada do que nós estamos falando. Mas Deus entende. É a única oração que é sua direto com o Pai. Que não tem nenhuma interferência. Como assim interferência? De quem está do seu lado ouvir a tua oração. Né? De até algum inimigo que está do teu lado ouvir ali. Não, isso é em secreto, a oração em línguas. É a oração dos anjos. Então, para que serve a oração em línguas? Como eu disse, para profetizar, para orar direto ao Pai. E a oração em línguas edifica a igreja, edifica a nossa vida, porque nós somos chamados de igreja do Senhor. Eu posso sair orando em línguas em qualquer momento? Depende. Você vai estar fazendo isso para se aparecer ou vai estar fazendo isso porque você quer comunhão com Deus? Eu, por muitas e muitas vezes, eu estou ali orando em línguas, mas eu estou como? Sozinha. Ou então tem até pessoas perto de mim, mas eu não fico gritando, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa que você está cantando, falando sozinho, mas você está lá, você e o Pai, conexão direta com o Pai. Isso faz toda a diferença, porque nós estamos sendo edificados, e ser edificados é crescer, é aprender. Então nós aprendemos aqui com o dom das línguas. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque esse dom das línguas, o inimigo de Deus e nosso, ele tenta copiar. Ele não faz igual, mas ele tenta copiar a oração em línguas. Então, muitas vezes nós estamos ouvindo alguma oração em línguas e começamos até a glorificar, e que bonito, e dar glória a Deus, e de repente não é. De repente é espírito de mentira, é espírito de engano que está ali ocupando esse espaço. E aí nós temos que ter o discernimento para falar, cala-te em nome de Jesus. Aconteceu uma vez, quem é da igreja Betel vai talvez lembrar disso. Nós estávamos num momento de louvor e estávamos ministrando louvor. E nem era um louvor, vamos falar assim, de batalha, de luta, mas era aquele louvor de adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Era um louvor assim. Aí falava, ele é glória para sempre, amém. E de repente, começou uma pessoa do meio da igreja, levantou a mão e começou ali a orar em línguas. E eu estava lá ministrando, eu estava tocando violão, ministrando. E a igreja começou a glorificar. E eu fiquei incomodada com aquilo, né? E de repente aquela pessoa começou mesmo ali, ergueu mais a voz e começou a falar. Eu tirei o meu violão, saí do microfone, fui lá e fiz uma coisa só. Coloquei a mão na cabeça da pessoa e falei, cala-te em nome do Senhor Jesus. Espírito de mentira, de engano, sai agora em nome do Senhor Jesus. O louvor continuou tocando, mas eu, com discernimento de espírito, desci lá e mandei se calar, porque eu sabia, eu tive o discernimento, glória a Deus por isso que eu não sou melhor do que ninguém, tive o discernimento de que aquela voz não era a voz do Espírito Santo, mas era a voz do espírito de engano, do inimigo. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa caiu endemoniada, caiu possessa, e aí a igreja percebeu que em vez de glorificar, elas tinham que ter tido discernimento. E isso ficou como uma lição muito boa, né, pra gente, porque foi muito, muito parecido. No entanto, que a igreja começou a glorificar ouvindo. Mas a gente tem que estar com um discernimento de espírito. A gente tem que discernir as línguas, o que vem de Deus e o que não vem. Como, pastora, se a gente não entende o que está falando?
Com o discernimento de espírito você vai entender o que é de Deus e o que não é. É algo que nós não temos como explicar, mas nós sentimos isso. Nós vivemos isso, né? Então, dom da variedade de línguas. Recebe também em nome de Jesus. Fale direto com o Pai. Seja bem-vinda, Maria Érica. Seja bem-vinda, viu? A esse momento aqui também de conhecimento. Vocês que estão aí, pode ficar à vontade para fazer suas perguntas, tá ok? Pode ir mandando aí. O outro, né? A outro, capacidade para interpretá-las. Capacidade para interpretá-las. O que é isso, pastora? Essa capacidade para interpretá-las. Eu estava falando agora. O discernimento do Espírito e o dom de línguas que ninguém entende, né? Então, esse ninguém entende, o que acontece? Algum momento, Deus quer falar com a igreja. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, às vezes em particular. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dar a palavra em línguas, mas ele vai levantar ali no meio da igreja, ou até mesmo quem está falando vai interpretar. E daí ele vai trazer a interpretação, aquilo que ele quer revelar para todos, ou que ele quer revelar individual. Então a pessoa que fala, muitas vezes ela interpreta logo na sequência. Ou, se a pessoa está falando em línguas, chama a atenção da igreja e não se levanta nenhum intérprete, eu temo em dizer isso, mas é um falso profeta. É um falso espírito que está ali orando. Orando não, né? Que está falando. Se não houver interpretação e aquela pessoa está ali só falando de modo que está sendo exposto, né? Diferente de quando nós oramos para nós, como eu disse agora há pouco, oramos em espírito, mas quando ela está colocando em evidência, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, se a pessoa está profetizando ali, pode mandar se calar. Pode mandar se calar, porque é mentira. É sério, né? Então, que o Senhor derrame aqui nessa noite capacidades aí de interpretá-las. A Maria é a mãe do Daniel. Seja bem-vinda, viu, Maria? E ele está falando, estou enviando para todo mundo. Parabéns, Daniel. Isso mesmo, envia para todo mundo. Depois vai ficar salvo. Você pode compartilhar, tá? Se tiver pergunta, manda aí depois, mesmo assim, eu vou estar respondendo. Vamos aprender, tá bom? E depois, o dom da interpretação, né? No versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, só que ele distribui a cada um como lhe apraz. Ou seja, ele distribui a cada um como lhe convém. Então, se convém, ele dá para você o dom da sabedoria, ele vai te dar o dom da sabedoria porque ele quer te usar com a sabedoria. Se convém, o Senhor dá para você o dom de cura, porque ele quer te usar para curar, ele vai te dar esse dom de cura. Se Deus quer te dar o dom do conhecimento, o dom da palavra, Deus vai te dar esse dom do conhecimento, esse dom da palavra. Se é preciso Deus dar todos os dons para você, não duvide que ele vai dar todos os dons para você, porque ele quer te usar de todas as formas. Só que isso é para nós nos vangloriar. Isso é para nós falar, eu tenho o dom tal, eu tenho todos, eu tenho aquele que é mais importante. Não existe isso. Porque muitas vezes nós temos o dom e ninguém sabe. Por quê? Nós vamos usar ele na hora necessária. Nós vamos saber a hora de usar esses dons. Só que o que nós precisamos fazer?
É pedir. Se você quer esses dons do Espírito Santo, fala, Senhor, eu quero esses dons do Espírito Santo. E aí não canse de pedir, Senhor, eu quero os dons, Senhor, eu quero os dons, eu quero servir o Senhor com mais propriedade. Eu quero servir ao Senhor com mais intensidade. Então, peça ao Senhor, pedir e recebereis. Amém? Martins, seja bem-vindo, meu irmão, tá bom? Vamos se chegar aí nessa família de Deus. Aqui não existe maior nem menor, pior, santo, salvo, não. Nós somos uma família, né? Então essa família em Cristo Jesus. Patrick, seja bem-vindo também. É o Patrick e Gabriela. Não, Gabriel, né? Seja bem-vindo também, Patrick. É assim, o povo de Deus vai entrando e nós vamos sendo abençoados. E aí eu falo para você que está entrando agora nessa live, você que vai participar depois, vai enviar suas perguntas. Nós estamos estudando hoje sobre os dons do Espírito Santo. E talvez você nem sabe ou já ouviu falar e não tem tanta propriedade em saber o que é, ou talvez você até tenha esses dons, mas um só é o Espírito. Então, se um só é o Espírito, um só é o Senhor. Se um só é o Senhor, para que ter disputa entre essa ou aquela igreja é melhor, esse ou aquele irmão é melhor? Um só povo, um só Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, continue. Se você entrou nessa live, nessa noite, não foi em vão. Se você entrou, foi porque você ouviu a voz de Deus. Você ouviu o convite vindo talvez de um amigo, de uma amiga, ou você recebeu esse link, mas você ouviu a voz de Deus. E você que compartilhou e que vai compartilhar, também você está ouvindo a voz de Deus. Porque isso é ser igreja, é abençoar sem querer nada em troca. E é por isso que eu estou aqui, te abençoando nessa noite, sem querer nada em troca. É por isso que nessa noite eu venho fazer esse convite para você. Você que quer ter essa experiência com o Espírito Santo, quer aprender mais desses dons, dos frutos, aprender mais de tudo. Não para você virar fanático, não para você virar aí, com todo respeito, né, um ditado que diz rato de igreja. Não é nada disso. Nós somos pessoas normais, mas que temos um objetivo. E o nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Para quê, pastora? Fazer a vontade de Deus para que nós possamos um dia sair desse mundo doido, desse mundo tão perdido, se é que eu posso dizer assim, e entrar no céu. Por quê, pastora? Porque no céu não vai ter nem choro, nem dor, nem lágrimas. No céu. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender, porque nós sabemos que o nosso fim não é aqui nessa terra. Quando pessoas morrem, né? O que acontece? Vai para debaixo da terra. Tá, mas e a alma dessa pessoa? Vai para onde? E se o Senhor nos chamar agora, se nos chamar hoje, para onde nós vamos? Porque sabemos que ser sepultado não é o fim. Que depois da sepultura, né, depois de ser entregue ali o corpo na terra, ao pó, as traças vão comer, porque nós viemos do pó e é para o pó que nós voltaremos. Mas o Espírito Santo, que é esse Espírito que nós estamos aprendendo aqui hoje, ele volta para Deus. E a nossa alma, ela fica aguardando o julgamento, aonde nós todos vamos receber esse julgamento. Não importa se é pastor, se é padre, se é missionário, se é cantor, se é orador, se é um desviado, se é aquele que está todo dia na igreja. Não importa se é criança, se é jovem, se é adulto, se é idoso. Não importa se é autoridade, alguma autoridade. Todos seremos iguais no grande dia. E aí o Senhor vai falar aí, olha, vem Jéssica, chegou a sua vez. E daí eu chegar diante do Senhor e começar a passar o telão da minha vida lá. E passar nesse telão da minha vida toda a minha história.
Será que quando começar a passar toda a minha história e toda a humanidade, amigos, família, inimigos, pessoas que nós nunca vimos, começar a ver a nossa história lá naquele telão, teremos vergonha? E daí, quando começa a passar, estará no trono Deus, Pai, né? Estará o Filho, o Espírito Santo, mas também estará o inimigo de Deus e nosso, que é o diabo, Lúcifer, Satanás, como assim você conhece. Prefiro falar inimigo, né? E lá estará ele. Então, quando for chamado, falar, olha, Jéssica, aquele dia que você poderia ter estendido a mão para alguém, você não estendeu. Isso gera um pontinho negativo aqui para você. E daí o Espírito Santo, Jesus, né, como nosso advogado, ele vai tentar como que eu posso falar assim, nos absolver, né? Ele vai tentar nos defender, mas também terá aquele que vai condenar, aquele que vai tentar. Não, que é o inimigo. Aquele dia ela poderia ter feito sim, estendido a mão, ela não fez porque ela não quis. Afinal, ela não fez porque não quis e porque ela não se importava. E aí? Se for verdade, só vai pesando na nossa virar a condenação de tudo aquilo que eu fiz bom, tudo aquilo que eu fiz de ruim, tudo aquilo que eu fiz conhecendo e falar, não vai dar nada não, vou deixar para seguir Jesus depois, eu vou deixar para mudar de vida depois. Depois talvez pode não existir mais. Não pode mais existir a chance? Não pode mais existir a sua vida e a minha vida. Então não sabemos quanto tempo temos. Quantas pessoas deitam para dormir e não levantam no outro dia. Quantas pessoas saem de casa para trabalhar e não voltam para casa. Quantas pessoas saem para ir para a igreja muitas vezes e não voltam. Enfim, não sabemos quando nós seremos chamados. Mas quando formos chamados, nós teremos que dar conta das nossas vidas. E se nós formos fazermos a vontade de Deus, ou pelo menos se esforçar para fazer a vontade de Deus, nós vamos então ouvir do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que eu vos tenho preparado desde a formação do mundo, construção da terra. Entra, é seu esse lugar. Olha lá a sua casa lá, ó. Cuida dela lá, daí lá nós vamos encontrar com os nossos amigos, nossos familiares, entes queridos e encontrar no céu com aqueles que também fizeram a vontade do Senhor. E lá só vai haver festa. Já pensou, gente? Você não tem que trabalhar? Oh, eu gosto de trabalhar, viu? Mas todo mundo fala, nossa, todo mundo tem aquele dia, né? Nossa, hoje eu tenho que trabalhar. Já pensou lá você não precisar se importar com isso? Já pensou lá no céu você não precisar se importar se você vai ir de carro, de a pé, de ônibus, de Uber, de bicicleta, de moto? Já pensou? Não vai ter nada dessas coisas. Já pensou você não ter que ter pressa para nada? Se quiser deitar e dormir, olha, no céu tem um lago lindo lá, tá? E nesse lago, você sentar ali na beira do lago, junto com os anjos do Senhor, junto com seus amigos, e só curtir, oh, vida boa! Essa vida que está preparada para nós. Então suporta um pouquinho mais aqui nessa terra. E suportar essa terra é não fazer as coisas que está nessa terra, porque nem tudo convém, nem tudo vai nos levar para o céu, é permitido. Jesus não te proíbe nada, mas ele fala, isso vai te levar para o céu? Aí a decisão é sua. Agora, se de repente não formos para o céu, daí vai estar lá a porta do abismo, diz a palavra, a porta do abismo aberta, para que você entre, ou melhor, você não vai nem entrar, né? Mas você vai cair direto num lago de fogo e enxofre. Misericórdia. Lá
não vai ter fim a dor. Tá quente esses dias, né? E eu falava muito isso hoje pro Daniel aí, né, Daniel? Nossa, que calor que tá hoje. Parecia que nem o ar dava conta, né? E que calor mesmo. Isso porque a gente estava num lugar refrigerado, né, na maior parte aí do dia hoje. E agora já pensou um calor contínuo, um fogo ardendo continuamente na nossa vida? E nesse ardor aí contínuo na nossa vida, você já pensou que nunca mais você vai poder tomar um copo de água? Nunca mais você vai poder sair daquele fogo? Mas ali vai haver choro, muito choro, ranger de dentes, desespero, e não vai haver mais fim. Aí eu pergunto pra você, as coisas aqui na Terra, tem hora que a gente já fala, nossa, que inferno, não é? Mas quando às vezes ouvimos alguém falar isso, ou até mesmo já falamos isso em algum momento da nossa vida, significa, nossa, que situação ruim, mas ainda não se compara com o sofrimento para sempre. E esse sofrimento para sempre nós não queremos ter, não é? Então, a decisão está nas nossas mãos hoje. Como eu disse, nós não precisamos virar fanáticos, mas nós precisamos dizer sim para o Senhor. E você que nessa noite está aí participando dessa live, não é em vão, e tem esse desejo nessa noite de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Por que único? Porque só existe um Deus, Jesus Cristo. Único e suficiente, só Ele dá conta, só Ele dá conta de me abençoar, dá conta de cuidar de mim, olha que eu dou trabalho. Único e suficiente Salvador, é aquele que vai me levar para o céu da minha vida. Se você quer aceitar esse Senhor único e suficiente Salvador da sua vida, você pode falar, pastor, eu quero. Ou então eu vou deixar o meu contato aqui para você. E você pode estar me chamando aqui depois que acabar, tá? 19 989 23 94 11. Vou estar também colocando aí. Então, de novo vou repetir. 19 989 23 94 11. E eu quero estar cuidando de você. Eu quero estar te auxiliando. Eu quero estar orando com você. Eu quero falar para você, ó, hoje foi difícil, eu quero te ajudar. Porque eu também tenho pessoas que caminham comigo, que me estendem a mão e eu falo, ai, me ajuda que hoje tá difícil. Então, ir sozinho não é a melhor opção, mas ir de dois em dois, ir junto, né? E com os amigos, porque esses amigos que é parceiro, sabe? Aqueles parça assim, tá com você aí diariamente, para toda hora. Garanto que você não quer viver a eternidade sem eles, né? Então, vamos pro céu fazer uma festa, né? Então a gente precisa estar todo mundo junto lá, tá bom? Então você que tem esse desejo de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode fazer essa oração comigo. Eu vou estar falando, você repete. E se você quiser acenar aí também, eu oro pela tua vida. Se você quiser me chamar no particular, querer mais informações sobre isso, quiser até mesmo um acompanhamento, né? Eu trabalho aqui com discipulados particulares aí, nada de custo, tá bom? Faço esse acompanhamento, trabalho com você de perto. Você que é casado, você que é solteiro, você que tá sem esperança na vida, você que não sabe por onde começar, só vê o fim de tudo. Quero estar te ajudando, porque Jesus Cristo mudou o meu viver. E Ele tem mudado ainda e tem muita coisa para ser mudada. Mas o que Jesus Cristo já fez, eu já sou tão grata a Ele. Não vou falar para você que eu não tenho problemas, tenho e muitos. Mas eu falo para você, esse Jesus Cristo que eu sirvo, Ele supre todas as minhas faltas. Ele supre tudo aquilo que eu necessito. E eu convido você a ter essa experiência também com Ele. Amém?
Hoje me estendi um pouco mais aqui na live. Graças a Deus veio fluindo, né? E eu queria terminar esse estudo. Semana que vem eu quero estar passando para você um outro tema. Você que tem alguma curiosidade aí para aprender na Bíblia, você pode falar, ó, eu quero aprender sobre, sei lá, quero aprender sobre o céu. Ah, eu quero aprender se é errado eu beber. Quero saber se é errado, da onde que vem na Bíblia que é errado eu me divorciar. Quero saber o que é errado na minha vida. Quero saber como eu faço para fazer certo, né? Ou então, tá chegando aí agora o carnaval. Eu quero saber por que é errado o carnaval. Ou então, o porquê da Páscoa que tá se chegando aí. Até eu respondi isso para uma pessoa ontem e hoje, né? Então, o que você quer aprender? Está na hora de crescer no conhecimento. Lembrando, são 9 dons aqui que você tem para colocar em prática na sua vida, como eu tenho colocado eles na minha vida. E tem sido maravilhoso. Amém? Então, deixa aí a sua mensagem. Se você tem pergunta, pode deixar aí que eu vou estar respondendo. Se você preferir enviar no particular, eu também estarei respondendo você, tá? E é com muita alegria. Que todas as quartas-feiras, às 19h30, no máximo 1 hora, é hoje que eu extrapolei um pouquinho o horário aqui, mas em 1 horinha, esse bate-papo, esse crescimento juntos, como família em Cristo Jesus. Amém? Quero orar por você que quer fazer essa oração de aceitar Jesus Cristo nessa noite como seu único e suficiente Salvador. E logo em seguida eu quero estar dando a bênção apostólica sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou em tua presença agora, juntamente com os teus filhos que participaram desse momento. Uns entraram desde o começo, outros estão entrando durante e outros eu sei que vai ouvir só depois. Pai, mas agora todos eles eu quero apresentar diante de ti. Senhor, o Senhor sabe que aqui teve pessoas que se sentiu tocado por essa palavra e que querem aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Por essas pessoas agora, Pai, eu oro e eu peço que você repita comigo essa oração. Se você tem a consciência e o desejo de fazer isso. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Apague todos os meus pecados. Apague o meu passado. Tudo aquilo que cometi consciente ou inconsciente. Que o teu sangue me purifique de todo o mal. E que a partir de agora eu possa ser uma nova pessoa, um novo filho ou filha, nascido do teu Espírito. Me ensina a fazer a tua vontade, me ajude a perseverar, pois eu quero morar no céu, aonde o meu nome foi escrito hoje, e nada irá apagar. Eu te amo, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o meu amigo. Senhor, eu abençoo agora cada uma dessas pessoas que aqui estão. Como eu disse, cada uma daquelas que estão, que já entraram e por um motivo ou outro precisaram sair. Aquelas que com frequência têm participado e que hoje não puderam estar aqui também, mas participarão depois, quando for ouvir o gravado. Todas elas. Abençoo que venha sobre cada um a bênção de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a presença doce e consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos que entraram, tá bom? Compartilhe aí, marque alguém que precisa ouvir, que precisa tomar um jeito na vida, né? Marca aí se alguém, e se esse alguém é você. Vem cá, eu te estendo as mãos.
Não sou perfeita, não. Mas, com a minha imperfeição, eu quero te ajudar. Eu vou colocar aqui agora o contato, tá bom? Você salva aí, ó, o meu número. Vamos lá. Pronto. Você pode salvar aí, tá bom? Salvando, conta comigo em qualquer horário, tá? Não vou falar pra você ir pra igreja, não. Não, não. Mas a gente vai caminhar junto, tá bom? Deus abençoe, um abraço, né? Terei um prazer de conhecer cada um de vocês. E se nós não se vemos aqui, próxima quarta-feira. Eu convido você a seguir também a página da Igreja Betel. Eu sempre coloco ali uma mensagem, uma reflexão que pode estar edificando a sua vida mais e mais. Com Deus. Até mais.